Olá pessoal, estamos iniciando mais uma RDE, a nossa reflexão do Evangelho, e esta é a 11ª. Como já sabem, estamos fazendo uso exclusivo da Bíblia de Jerusalém, que é considerada pela grande maioria dos linguistas como a melhor para estudos, e a ideia é ler os evangelhos bíblicos do Novo Testamento, buscando compreender ao máximo a mensagem essencial e original de Jesus Cristo para a humanidade. É óbvio que outras passagens, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo, podem ser utilizadas. Todos estão convidados. Não importa se são católicos, protestantes, ortodoxos ou judeus, ou mesmo de qualquer outra religião ou crença, ou mesmo que não tenha crença nenhuma, mas goste de estudar e entender os movimentos religiosos pelo mundo. Antes, porém, vamos para a nossa prece inicial. Muito bem. Agora que vocês aí tiveram sua breve conversa com Deus, enquanto nós aqui do canal também tivemos a nossa breve conversa com o Todo-Poderoso, podemos seguir adiante e fazer aqueles necessários resgates de algumas RDEs anteriores ou mesmo da última, que é o caso desse encontro de hoje. Na nossa 10ª RDE, nós vimos Mateus 25, 1 a 13, que trata da parábola das 10 virgens, que é abordada por muitos religiosos, muitos líderes religiosos, padres, pastores, palestrantes espíritas ou médiuns espíritas, não importa, sempre muito por essa ótica da prudência e da vigilância. Mas no nosso último encontro, fazendo a nossa reflexão, nós percebemos ali uma ferramenta poderosa para lidar com o mundo e com o outro de uma forma bastante respeitosa, que é a figura do não cristão. A maioria de nós tem um problema muito grande para dar uma negativa para outra pessoa. Normalmente queremos sempre ficar, como dizem os jovens, bem na foto, e ficar bem na foto significa sempre dizer sim. E Jesus já nos ensinou, seja a sua palavra sim, sim, não, não, pois tudo mais vem do maligno. Então podemos dar um não, mas por que temos essa resistência tão grande a dar uma negativa? Porque não sabemos como dar essa negativa. E a parábola das 10 virgens nos ensina de uma forma muito interessante como fazer isso. Aquelas 10 irmãs, das quais 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, as imprudentes receberam uma negativa que é um ensinamento para nós hoje muito importante e que nos permite até criar um esquema. E foi isso que fizemos no nosso último encontro. O não cristão, ele pressupõe 3 etapas. A primeira é, obviamente, dar a negativa, é dizer o não quando ele é necessário. A segunda etapa é explicar o motivo. Não porque, então você está seguindo ali o não cristão. E a terceira etapa é, depois de explicado o motivo da negativa, dar uma sugestão. Então sugiro, tente, aconselho. E aqui nesse caso, lembramos que até alertamos que há um ditado popular que diz que conselho, se fosse bom, se vendia, não se dava. No caso do não cristão, o conselho ele é uma atitude cristã, porque ele vem mediante uma explicação de uma negativa.
Agora, realmente, aquele conselho dado à solta de qualquer forma, talvez se enquadre no ditado popular, mas dentro desse esquema do não cristão, ensinado em Mateus 25, 1 a 13, de forma alguma, ele é necessário. Avancemos então para a parábola de hoje, porque estamos estudando não somente essas parábolas, mas se vocês lembram bem, o título da nossa última RDE é Ser cristão não é ser bobão. E aprender a dar uma negativa dentro da ótica do Cristo mostra que podemos ser cristãos espertos, atentos, prudentes. E a parábola de hoje vai nos ajudar a desenvolver ainda mais essa característica quando nos falar dos talentos. Vamos dar uma olhada na parábola dos talentos, que é tratada pelos líderes religiosos muito pela ótica do esforço e do investimento. E é aqui que a gente então abre o nosso encontro de hoje, a nossa 11ª RDE, com o título Ser Cristão não é ser bobão, parte 2. Só que dessa vez vai ser Mateus 25, porém os versículos 14 até 30. E quando se fala em talentos, normalmente se pensa em capacidade, naquela disposição, naquela entrega, naquele compromisso para o trabalho, aquela pessoa que descobre dentro de si habilidades que talvez não tivesse, desenvolveu, ou talvez tivesse, desenvolveu mais ainda, para poder atuar no mundo material. Mas será que é só isso? Será que é só capacidade que a parábola dos talentos trata? Será que não há ali também desenvolvimento de qualidades pessoais? E aqui não estamos nem falando ainda de caráter. A questão do caráter será melhor vista na próxima parábola. Nesta aqui, vamos tentar perceber que além das habilidades que estão ali implícitas sim na parábola, mas também há o desenvolvimento de qualidades. Antes, vamos ler a parábola na íntegra. Mateus 25, versículos 14 a 30, a parábola dos talentos. Pois o reino dos céus, Jesus estava falando antes, será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu imediatamente. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera um só tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos, aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu.
Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Partamos agora para a nossa reflexão. Lendo essa parábola dessa forma, diretamente e levando ao pé da letra, parece que o Senhor é muito injusto. Principalmente quando tem aquela fala final de que vai tirar de quem não tem para dar para quem tem. Bom, primeira reflexão que a gente precisa fazer é que, se vocês forem buscar no dicionário, vão perceber que talento tem vários significados. O primeiro deles, e talvez o mais importante, porque é o mais usado atualmente por nós, é a aptidão natural ou adquirida, a engenhosidade, disposição, habilidade. Mas também vão descobrir que talento é unidade de peso usada pelos antigos gregos e orientais, e também uma antiga moeda grega. Bom, vamos tentar fazer um resumo de toda essa passagem. Primeiro, a cada um, os talentos foram dados de acordo com a sua capacidade. Então vejam bem aí a questão da habilidade. Talvez tenha relação com isso. Uma segunda percepção que a gente pode fazer é que o ganho de cada um dos 3 servos poderia ser, como foi para 2 de fato, no máximo uma dobra. Então aquele que ganhou 5, ganhou mais 5, ou seja, dobrou 5, virou 10. O mesmo aconteceu para o que ganhou 2. E poderia ter acontecido para o que ganhou 1. Teria dobrado mais 1 e transformado em 2. Mas o que esse terceiro servo fez? Ele abriu uma cova e enterrou o dinheiro. Tão negritadas ali aquelas palavras que, se vocês perceberem, são verbos. O que é verbo? Verbo é toda palavra que exprime, lembram da época da escola, exprime uma ação. Então vamos refletir um pouquinho aqui nessa parte. Os 2 primeiros servos, eles saíram a trabalhar. Trabalhar também é um verbo, não é? Que exprime ação. E conseguiram multiplicar os talentos que eles receberam. Agora, abrir uma cova e enterrar o dinheiro também não é uma forma de trabalho? Vamos imaginar aqui o abrir uma cova, mas percam esse pensamento aí de cova no sentido funeral. Vamos para a construção civil. Muitos trabalhadores da construção civil, principalmente os mais velhos, que antigamente não tinham tanta tecnologia como hoje tem, tinham que abrir, se eu me lembro bem o nome, eram sapatas, né? Aqueles buracos para poder jogar o concreto. Abrir uma cova para jogar aquele concreto era algo muito cansativo e muito trabalhoso, que exigia muita força. E aí, jogar lá dentro aquele concreto para deixar secar e depois ainda começar a construir para cima, dá muito trabalho. Então, a primeira reflexão que a gente faz aqui: os 2 primeiros servos trabalharam e dobraram o seu dinheiro. O terceiro servo também trabalhou, só que ele fez um trabalho oposto. Um trabalho também provavelmente tão cansativo quanto os dos 2 primeiros servos, só que não lhe gerou nenhum retorno, que foi abrir a cova para enterrar o dinheiro. E aí, após muito tempo, volta o Senhor para o acerto de contas. Observem bem que é após muito tempo. E essa passagem até lembra um trechinho de uma música do nosso grande cantor da MPB, o Roberto Carlos, em que ele declama nessa música de 1973, se eu não me engano: eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer.
mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Então vejam bem a relação aí do muito tempo. Ainda há tempo para que a gente possa desenvolver os nossos talentos e dar ao Senhor a dobra desses talentos e receber a nossa recompensa. Ter bom acerto de contas com o Senhor. Mas outra coisa que chama atenção nessa passagem é que, independentemente de qual dos servos, a resposta para os dois primeiros, que aparentemente tinham ganhado mais, foi a mesma. Sobre o pouco foste fiel. Fosse 5, 4 ou 1 talento, aquele senhor considerou aquelas quantidades pouca coisa. Mas mesmo deste pouco, os dois primeiros servos foram fiéis. E aí multiplicaram seus talentos e, por conta disso, eles terão ainda acesso a mais talentos. Sobre o muito te colocarei, diz o Senhor para o primeiro e para o segundo servo. O terceiro servo, ele percebe, ele tem em mente, ele já conhece aquele senhor e sabe que aquele senhor colhe onde não semeia e junta onde não espalha. É importante a gente refletir isso aqui. Aquele senhor é como um grande investidor. Ele já trabalhou previamente ao ponto de reunir muitos talentos que o permita olhar em volta e identificar pessoas capacitadas, habilidosas, para que ele invista nessas pessoas. Então, por isso que ele colhe onde não semeia. Na verdade, esse não semeia, olha o verbo aí, semear, palavra que exprime ação. Ele não semeia mais porque ele não precisa mais semear. Ele apenas entrega a sua riqueza para que outros semeiem e aí ele vai e colhe. E a mesma relação serve para a junta onde não espalha. O mesmo raciocínio do colhe onde não semeia. E o servo, o terceiro servo, ele se classifica como amedrontado, é a fala dele mesmo, e por isso ele tomou aquela atitude de enterrar o talento. E o Senhor o classifica como preguiçoso. Vejamos então como medo e preguiça parecem andar de mãos dadas. E o servo preguiçoso, por medo, perdeu esta chance de se desenvolver o talento e, entre aspas, na fala dos jovens, ficar bem na foto com o seu Senhor. E que coisa curiosa, né? Teria sido melhor deixar o dinheiro com os banqueiros, porque aí eu receberia juros. Nós costumamos pensar que bancos são coisas muito modernas, né? Mas já naquela época havia esse processo de valorização do dinheiro. Lembremos que Jesus está usando um elemento que era conhecido daquele povo para poder aquele povo entender o mínimo possível do que ele estava falando. E qual era esse elemento? Talento. E talento naquele momento era dinheiro. Hoje nós tratamos talentos com outros significados, mas naquele momento talentos eram moedas que podiam ser de prata ou de ouro. Então, essas moedas colocadas com banqueiros teriam rendido juros. O terceiro servo ainda ganha uma brigueira ainda do Senhor. E então vem esta frase que achamos muito injusta. A todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E se olharmos esta parábola ao pé da letra, sem fazer uma reflexão, significa então que estamos sendo cristãos bobões. Porque esta parábola não é para ser olhada ao pé da letra e nem somente do ponto de vista material. Porque se olharmos do ponto de vista somente material, vou dar um exemplo. É como se Deus fosse lá na comunidade mais pobre da sua cidade, visse pessoas muito necessitadas, com quase nada ou com nada, e tirasse aquele quase nada ou até aquele nada
e levasse para as regiões mais ricas da sua cidade e entregasse aqueles bens para as pessoas mais ricas e deixasse os pobres sem nada do que já não tinham. Faz sentido isso? Olhar essa parábola do ponto de vista material faz sentido? De forma alguma. Tem algo além aí. Jesus está querendo falar de outras riquezas. Ele está querendo falar de outros talentos. Então, precisamos avançar para entender Mateus 25 e os talentos por um esquema. Observemos que tem uma ordem dos servos ali. O primeiro servo, ele recebe 5 talentos, dobra esses talentos e no final 10. O segundo servo, a mesma coisa, só que ao invés de 5, 2. Então, dobrando vai para 4. E o terceiro servo, 1. Parece que essa ordem é uma ordem de merecimento. Parece, mas aqui cabe cada um refletir consigo para verificar se isso procede ou não, porque não está dito isto na parábola. Apenas os servos eles se apresentam nessa ordem. O primeiro com mais talentos e o terceiro com menos talentos. Inclusive na hora da prestação de contas. Na hora que o Senhor volta depois de muito tempo, o servo que ganhou mais talento é o primeiro a se apresentar. E o que ganhou menos talento é o último. Não é curioso? Bom, de qualquer forma, seguindo aquele esquema ali, se fôssemos fazer uma soma, ficaria dessa forma aqui, ó. Então o Senhor dispunha de 8 talentos que distribuiu para 3 servos, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, e ele esperava o quê? Que quando ele voltasse depois de muito tempo, tivesse mais 8 talentos. Porque supunha que o terceiro servo ele ia dobrar o único talento que recebeu, ganhando mais 1, e aí no final das contas, todo esse coletivo, primeiro servo, segundo servo, terceiro servo e o próprio Senhor, teriam todos juntos 16 talentos. Mas o que aconteceu? O terceiro servo, ao invés de dobrar o primeiro talento, ele não fez nada. Então ficou com 0 ali. Aquele 0 mexeu com a conta. Ao invés de dar 2 lá no final, deu 1. Se deu 1 ali, então aquela somatória da vertical ali, da coluna do meio, não é 8, é 7. Sendo 7, o resultado final não é 16, é 15. Então percebam que quando um não faz o que deve ser feito, não trabalha o seu talento, interfere no resultado de todos. Porque se nós percebermos bem, o Senhor, Ele não dá exatamente os talentos para o servo. Ele convida o servo habilidoso para partilhar com ele, para viver com ele aquela riqueza, tanto o primeiro quanto o segundo. Já o terceiro servo, preguiçoso, a classificação do Senhor, ele ficou de fora. Por quê? Porque esse Senhor ele quer pessoas trabalhadoras e habilidosas que multipliquem, que se melhorem e multipliquem. Aquele que não trabalha e que se encosta na preguiça e que não produz, está excluído. E aqui a gente pode começar a tirar alguns ensinamentos de bobeadas que, enquanto cristãos, não devemos cometer, mas cometemos. Primeira delas, não compreender os nossos talentos. E aqui sim, talentos no sentido atual. Talentos no sentido de habilidade, mas mais que habilidade, né? Qualidades. Vamos ver as qualidades um pouco mais adiante, já estamos quase terminando. Confundir talentos com habilidades meramente materiais, com apenas as questões do mundo, as mundanas. Então eu consigo trabalhar muito bem nisso, ganhar muito dinheiro naquilo. Essa confusão não deve ser feita por um bom cristão. Terceira, esquecer das habilidades espirituais, que são as qualidades que nós inclusive já tratamos aqui na nossa terceira RDE. E negligenciar o nosso potencial de nos melhorar e assim contribuir com a melhoria coletiva.
Voltem ali nos números. Percebam que o resultado final, que poderia ser 16, foi 15. Sendo 15, prejudicou todo aquele coletivo. Prejudicou pouco. Mesmo assim, foi só um exemplo de um único servo com um único talento. Mas imagina que se ao invés do terceiro tivesse sido o primeiro que enterrasse os seus 5 talentos. Qual teria sido o resultado ali? Muito menor. Ok? Bom, como é a questão material, a questão do dinheiro, a questão da riqueza, vista do ponto de vista divino? Algumas passagens nos ajudam. São muitas, mas pegamos apenas algumas e o canal fez questão de ir lá no Antigo Testamento para pegar alguns exemplos. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, versículo 7. Há o que finge ser rico e nada tem, e há o que parece pobre e tem grandes bens. Vejam que aqui pode não estar falando de riqueza e de pobreza materiais, mas espirituais. Quantos religiosos fingem ser santos sem serem? E quantos que não são religiosos, e aí do ponto de vista daqueles que se sentem santos, acham que esses são pobres e estão perdidos, mas a verdade são os que têm grandes bens. Próximo, Salmos capítulo 37, versículo 16. Vale mais o pouco do justo que as grandes riquezas dos ímpios. Aqui sim, aqui se está falando, o salmista está falando de riqueza material. Porque o justo que tem pouco tem mais valor para Deus do que o injusto que possui muitas riquezas aqui nesse mundo. Provérbios capítulo 8, versículo 18. Comigo, com Deus, estão a riqueza e a honra, os bens estáveis e a justiça. A palavra-chave aqui é estabilidade. O que é estável? É aquilo que dura, é aquilo que é permanente. O que não dura e o que não é permanente não é estável. Aqui nós podemos fazer uma dobradinha com os conceitos de realidade e ilusão. O que é uma ilusão? Ilusão é aquilo que dura um tempo, mas some. A gente pode dar aquele exemplo do deserto, quando aparece aqueles campos, a pessoa está perdida no deserto e aí vê ali um ambiente com árvores, com água, mas quando se aproxima, aquilo some, aquilo é uma ilusão. E o que é a realidade? Realidade é aquilo que dura. Nossa sociedade confunde e inverte a realidade com a ilusão. Porque tudo que está à sua volta, tudo mesmo, inclusive o seu corpo físico, um dia vai passar. Essa tela de computador que eu estou olhando, esse equipamento que eu estou usando, um dia isso aqui vai acabar. Se um dia isso aqui vai acabar, isso que eu estou olhando é uma ilusão. O que vai permanecer? Aí eu vou deixar para cada um refletir. Avancemos para o conselho de Jesus, para finalizar o nosso encontro de hoje. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 20. Ele nos diz o seguinte: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. E aqui vamos dar alguns exemplos de riquezas espirituais, riquezas divinas, não os tesouros da terra, mas de tesouros no céu. E lembrando do nosso encontro, da nossa terceira reflexão do Evangelho, cujo título foi o Hino à Caridade, e que se fundamentou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13. Ali nós compreendemos, descobrimos que existem qualidades que existem em nós, que nos foram dadas, mas que nós não desenvolvemos. Relembrando, paciência, prestatividade, desapego, modéstia, humildade, respeito, altruísmo, serenidade, indulgência, justiça, integridade, clemência, confiança,
esperança e resistência. Estas foram as características citadas por Paulo para que a pessoa possa realmente ser uma pessoa caridosa do ponto de vista divino e não do ponto de vista mundano. Do ponto de vista mundano, basta você entregar ali uma roupa velha ou fazer um pão com mortadela e aí você está sendo caridoso. Mas e do ponto de vista divino? É preciso toda essa lista que foi citada agora há pouco. E essa lista, não há outro campo onde você possa praticá-la a não ser no mundo. Não é dentro do seu templo religioso, não importa qual a sua religiosidade. Aliás, pode até ser dentro do seu templo religioso, mas não só lá dentro. Principalmente fora dele. No mundo, atuando, por exemplo, no seu trabalho. Um motorista de ônibus cuidadoso. Um motorista de ônibus, ele precisa de atenção plena, porque ele é responsável por dezenas de vidas diariamente. Um erro que ele cometer ali, um acidente pode ser fatal para várias pessoas. Então esse motorista de ônibus cuidadoso, mesmo ele estando trabalhando, porque tem que trabalhar, mesmo ele não gostando tanto da sua profissão, mas fazendo essa profissão com cuidado, com atenção, ele já estará desenvolvendo algumas daquelas características, alguns daqueles talentos para prestar contas ao Senhor. E aqui vale o inverso. Não é só o motorista de ônibus. Enquanto passageiros, nós temos a atenção, o cuidado e a paciência necessárias para com este profissional, ou muitos de nós o distraem falando bobagens, tiram a concentração dele. Então percebam que é uma via de mão dupla. Tanto um grupo quanto o outro grupo precisam também demonstrar algum talento uns com os outros. Vejam como estamos interligados o tempo inteiro. Outro exemplo, bombeiros. Vários profissionais arriscam suas vidas para salvar outras vidas, mas os mais famosos costumam ser os bombeiros. A gente dá valor para esses homens e mulheres valorosos? A gente dá a eles o valor merecido? Não significa abraçar ou ligar ou nada disso, simplesmente entender que eles existem e se você puder fazer uma prece por eles, já será de bom tamanho. Você já parou para pensar que o pão lá na padaria ele não surge do nada, ele não brota do nada, que tem alguém lá dentro enfrentando um forno quente e que acorda de madrugada para que o seu café da manhã seja saboroso? E você já agradeceu a Deus pela existência desse profissional? Porque a maioria de nós não sabe fazer pão, não como este profissional sabe fazer. E aí, quando a gente vai na padaria, às vezes costumamos tratar o atendente ou a atendente de forma grosseira, ou às vezes não escolhe o pão que a gente quer, porque um gosta do pão mais branquinho, outro gosta do pão mais torradinho. Aí a atendente pega aquele pão e você briga sem paciência. Olha aí a paciência, uma daquelas qualidades que Paulo citou na primeira carta aos Coríntios. Cadê a vontade de desenvolver a paciência com pessoas que estão ali te auxiliando a viver melhor? Vou dar um outro exemplo ainda mais forte. Você entende o valor deste profissional? Um lixeiro honesto e trabalhador? Ou continua como a maior parte da sociedade, principalmente a classe média? A classe média, porque fez uma faculdade, costuma se achar melhor do que os outros. Mas mesmo entre as classes mais baixas, costuma se valorizar muito pouco esse profissional. Os lixeiros, as pessoas que trabalham com a limpeza pública. Nós só compreendemos o valor dessas pessoas quando eles fazem greve, porque a gente sente literalmente no ar a ausência do trabalho deles. Deveriam receber 6, 7 mil reais por mês, mas talvez recebam mal 1 ou 2 salários mínimos. E olhe lá, que ainda está bom. E ainda achamos que essas pessoas trabalham nesses serviços porque não estudaram, porque não quiseram estudar. Por favor, um pouco mais de compaixão e de empatia. Será que estamos dedicando isso para essas pessoas? Estamos sendo bons cristãos?
E o que dizer dos professores? Porque nesse país, principalmente no Brasil, ser professor, aquele que é professor por décadas, realmente ama a sua profissão. Porque por salário não é. Por condições de trabalho também não. São raros os professores aqui no nosso país que têm bons salários e condições de trabalho. Mais um exemplo bonito, um jardineiro detalhista. Um jardineiro ou uma jardineira que ame tratar de plantas e de flores e cria ambientes belos como esse. Aliás, essa foto aí com essas flores todas coloridas e diferentes me lembrou outro trechinho de outra música do Roberto Carlos. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas. Se flores diferentes vivem juntas, por que é que nós humanos ainda estamos nos bicando uns com os outros? Por que nos separamos? Por que é um grupo para um lado, outro grupo para o outro? E o que falar das relações familiares? Aquela mãe zelosa, tanto com seu filho criança, quanto com a sua filha mais adulta, e vice-versa. Os filhos zelosos, com aqueles pais que já estão ficando na terceira idade, já estão precisando de mais ajuda. Estamos desenvolvendo essas qualidades de atenção e de paciência, tanto com os filhos crianças e adolescentes, quanto com os pais idosos? O mesmo vale para os pais. Um pai amoroso, que é uma coisa mais bonita do que um pai amoroso com seu filho. Normalmente a gente está acostumado com as mães amorosas, mas os homens, ainda a maioria, sente medo de demonstrar afeto, porque tem receio que esse afeto seja confundido com fraqueza. E é uma grande bobagem, e um homem cristão nunca deveria cometer essa bobagem. Está sendo um cristão bobão, se não demonstra afeto por medo de parecer fraqueza. E aí nós percebemos que dentro das próprias religiosidades descobrimos muito despotismo, muita rigidez de comportamento e muito pouco afeto. Quando, na verdade, afeto e amor é o que Deus pede de nós. E em relação aos irmãos? Irmãos precisam ter relações fraternais uns com os outros. Mas quantos de nós realmente têm? Será que você está falando com seu irmão ou com sua irmã? Ou seu irmão, sua irmã, tem uma relação com você ou vocês estão afastados? Você já parou para pensar, ou tentar pensar, relembrar, o que poderia você ter feito ou dito para que aquele irmão ou aquela irmã se afastasse de você? Ou você só pensa que a culpa é dele ou dela e se afastou de você porque é doido, porque... enfim, aí inventa-se várias desculpas. Que tal refletirmos nas nossas relações familiares e tentarmos colocar um pouco mais de Cristo nelas? E, por fim, a ideia é que você seja você mesmo, mas seguindo esse caminho aí, de mãos dadas consigo mesmo, evoluindo, indo para diante, crescendo, se transformando num ser melhor. Se você é cristão, num cristão melhor. Se você é budista, num budista melhor. Se você é umbandista ou candomblessista, que seja melhor. Se você é protestante, que seja um bom protestante. E não um protestante que exclui pessoas, mas que acolhe. Se você é católico, que seja um católico cada vez melhor, não importa. Se você não tem religião nenhuma, que seja uma pessoa melhor. Essa é a ideia desse encontro de hoje. E aqui a gente se despede, já deixando para o próximo encontro a dica para que vocês possam ler, porque na verdade já sabemos qual será. É o último julgamento, que é a terceira parte de Mateus 25. E ali nós vamos ver as consequências e as surpresas de não termos seguido a postura daquelas 10 noivas da parábola das 10 virgens e de não termos compreendido e praticado
a parábola dos talentos. Portanto, ficamos por aqui, agradecemos a sua presença aqui no canal e te aguardamos para a nossa 12ª RDE. Até lá!